Não tenho cuidados, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador, pois sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé, sim, vivo por fé em meu Salvador, em meu Salvador. Não temerei, não temerei. Me guarda o Senhor, me guarda o Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 6 a 9. Está escrito: Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Abraão, nesse momento, serve de exemplo de que a salvação é somente pela fé, desde o Velho Testamento. Desde o Antigo Testamento, Deus salva pela fé que o ser humano manifesta nele. Paulo está trazendo à mente dos judeus, dos seus ouvintes naquela ocasião, Gênesis capítulo 15, verso 6, quando Deus pediu para que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas, porque daquele modo seria a sua descendência. E o texto diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Isso significa que, antes de qualquer obra realizada, Abraão foi aceito por Deus pela sua fé. Porém, sua fé o levou à obediência a tudo o que Deus ordenou. Então vale a pena dizer nesse momento que a fé está intimamente ligada e acompanhada pela obediência ao que Deus propõe no meio do caminho. Para descaracterizar a pregação dos legalistas nesse momento, que alegavam a observância da lei como condição para a salvação, Paulo recorreu ao Antigo Testamento e firmou-se nas raízes da nação israelita numa época bem anterior à lei. E revelou que o Evangelho precede a lei em alguns séculos, mais precisamente 430 anos antes da lei ser dada. Deus já havia revelado que a salvação seria pela fé e não pela prática da lei. Antes de ser dada a lei, o próprio pai da nação israelita, Abraão, foi salvo pela fé e a obediência à lei seria a evidência da salvação pela fé e não pelas obras ou pela prática da lei, para a própria nação de Israel. Abraão é nosso pai, é o pai da fé. Por isso, no verso 7, Paulo diz: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, para mostrar que os cristãos da Galácia, bem como os demais cristãos,
não importando de que raça fossem, tinham direito às promessas que os judeus alegavam ter direito por serem filhos físicos de Abraão. Paulo prova que os que são da fé espiritualmente é que são, de fato, filhos de Abraão, pois o próprio Abraão também foi salvo pela fé. Nesse sentido, Paulo vai lembrá-los ou ensiná-los que Deus, dessa maneira, incluiu os gentios desde o início em seu plano de redenção. E como prova disso, Deus anunciou as boas novas, o Evangelho, primeiramente a Abraão. As boas novas que é o Evangelho, são as boas notícias que nos conduzem até Deus, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Ou seja, aquilo que foi anunciado a Abraão como boa notícia é o que Deus iria fazer no futuro para alcançar todas as pessoas por meio da fé em Jesus. É por isso que, antes disso, Paulo havia dito que Jesus foi exposto diante deles como crucificado. Esta é a boa notícia que salvaria toda a humanidade pela fé em Jesus. Como Deus salvou Abraão pela fé, mostrando a ele que através dele Deus salvaria todas as famílias da terra. E certamente isso incluiria o sacrifício do seu Filho amado. Vale a pena frisar que fé não é um sentimento religioso, mas uma ação em direção à vontade de Deus. Abraão foi desafiado durante sua vida a tornar sua fé evidente por onde passou. Primeiramente, ele obedeceu quando foi chamado, em Gênesis 12, de 1 a 13. Foi chamado para sair de sua terra e ir para uma terra que não sabia onde era, mas pela sua fé ele obedeceu. Ele obedeceu também quando Deus mandou circuncidar como sinal da aliança, em Gênesis capítulo 17. Ele obedeceu quando Deus pediu seu único filho Isaque em sacrifício, e ali diante do altar, Deus providenciou o cordeiro no lugar do menino. Isso em Gênesis capítulo 22. Isso simbolizava o que Deus iria fazer no futuro, quando daria o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Abraão, durante sua vida, tornou sua fé evidente por onde ele passou. Portanto, podemos afirmar que não há fé sem obediência a Deus. Se Deus ordenou, é necessário que nós obedeçamos para que nós possamos tornar nossa fé evidente por onde passarmos. Portanto, no verso 9, Paulo afirma: assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Se você já foi justificado pela fé, é porque você obedeceu aos requisitos que Deus mandou. Você creu como Abraão, e a crença o levou ao arrependimento. O arrependimento dos seus pecados. E o arrependimento o levou à confissão. A confissão de que Jesus é o Senhor,
o Filho de Deus. E isso o levou a ser batizado para o perdão dos seus pecados, para que você recebesse o dom do Espírito Santo. Levantando-se uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora você sabe, como parte do plano, é necessário perseverar na obediência a Deus. O último aspecto da nossa fé, que é a perseverança, só terminará quando Jesus vier nos buscar. Até lá, a fé precisa continuar sendo evidenciada por meio das nossas atitudes. A fé é inexistente se as atitudes de Cristo não estiverem caminhando conosco, uma vez que ele foi exposto diante de nós como crucificado. Então, não diga apenas que tem fé. Mostre sua fé pelas atitudes de Cristo em sua vida. Deste modo, como Abraão, que obedeceu quando Deus expôs sua vontade a ele, nós podemos dizer que somos justificados e salvos somente pela fé, porque como Abraão, nós obedecemos a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sei que tormentas virão me abalar, o brilho do sol faltará. Amigos também poderão me deixar, Jesus sempre me susterá. Vivo por fé, Sim, vivo por fé em meu Salvador, em meu Salvador. não temerei, Não temerei, me guarda o Senhor, me guarda o Senhor. nas aflições ao meu lado estará, ao meu lado estará. sim, vivo por fé, Sim, vivo por fé, Ele me susterá, me susterá.